Vem comigo que você vai bem aqui no canal Flamengão News. Outra coisa, se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like, galera. Um like nervosão, assim, ó, grandão mesmo, aqui no canal, que ajuda muito a gente a trazer informação. Quanto mais você chegar, mais se inscrever, compartilhar, deixar o like, mais eu posso trazer notícias para vocês fresquinhas do Mengão, sem ficar antenado. Então me ajude a te ajudar. Esse vídeo também, além, galera, de fazer o vídeo de pré-jogo Flamengo e Barcelona, este vídeo vem falar sobre a dupla de zagueiro do Flamengo, que está fazendo sucesso absurdo aí, a dupla Léo-Léo, e a Europa tá de olho gordo nesses jogadores. Vou falar sobre isso. Vou falar também, cara, sobre um assunto que eu acabei não tocando nos nossos vídeos aqui, foi a vergonha das declarações do presidente do Internacional ao ser eliminado do Flamengo. Eu sei, eu vou trazer exatamente o que ele falou e meus pensamentos sobre isso, tá certo? E vou falar também que tem um time do Brasil interessado em um meia do Flamengo. Vou te dizer quem é e como é que tá essa situação. Então vem comigo novamente, se inscreve, comenta, compartilha e deixa o like. Beleza, galera? Então é isso. É isso que a gente vai tratar neste vídeo aqui. De qualquer maneira, cara, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Botei assim, vergonha absurda, tá? Presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, fez declaração lamentando pela condição atual do Flamengo em comparação à do Internacional. A lamentação do cara é porque o Flamengo tá bem e o Inter não. Porque a grana que eles têm de orçamento para contratação hoje é 10 vezes menor que a do Flamengo. Então ele fez umas declarações assim que foi eliminado, que, cara, sinceramente, a única coisa que a gente pode falar para ele é que o Flamengo passou, cara, 2, 3 anos aí, todo o mandato, primeiro mandato do Bandeira de Melo, numa crise terrível, enxugando a máquina, gastando pouco dinheiro, contratando quem podia somente, pagando as suas dívidas. Entendeu, presidente? Até hoje você não pagou o Thiago Maia pra gente. O Thiago Maia jogou nas oitavas de final contra o Flamengo e a CBF permitiu isso. Isso é absurdo. O senhor pegou o jogador do Flamengo, não pagou, botou para jogar contra o Flamengo e se ele marca o gol da classificação. Como é que ia ser? Pois é. Então, trate de fazer uma melhor gestão no Internacional e aí depois vem conversar com a gente. Então, olha só, vou dizer as palavras que ele falou. Entre aspas aí, ó. O nosso treinador já demonstrou sua capacidade. Estamos passando por momentos ruins. 2 desclassificações em Copas. Mas acreditamos que o trabalho é possível ser recuperado com essa comissão técnica. Aí abre aspas novamente, fecha aspas e abre novamente. Um investimento de 277 milhões nesta janela contra um investimento de 27 milhões. São 10 vezes mais. Nas últimas 4 janelas são 600 milhões em investimentos. Isso é novo para o futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar nisso. Cara, entendemos e trabalhar nisso pode dar um mundo de pensamentos. Pode ser com relação a direção do Internacional, como um boicote ao Flamengo. Entendeu? Como é que é o jogo de palavras, a gente não sabe entender direito o que ele quis dizer. E para fechar, abre aspas novamente, é um tema importante que a gente precisa cuidar disso para que possa manter a competitividade. Olha o absurdo. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos, fecha aspas, declarou o presidente do Internacional. E botei no final, o Inter não pagou Thiago Maia ainda. Pois é isso. É isso, galera. Quer dizer, você tem que equilibrar por baixo. É isso que ele quis dizer. Entendeu? Se você bota aqui o investimento do Flamengo é 10 vezes maior do que o Inter, é porque o Flamengo é 10 vezes mais competente que o Inter. É isso. É isso que ele diz aqui. Entendeu? Então foi ridícula essa declaração dele. Foi eliminado sim, por competência do Flamengo, sim, por competência das nossas últimas 3 diretorias, sim, mas o Inter tem que doer na pele do Inter para ele ir lá e começar a fazer o trabalho dele aí, e o Flamengo ser bom
não significa que tem que reduzir para ser ruim, para competir com os ruins. Né? Não é assim que se vê as coisas. O Flamengo está conquistando porque tem competência. E chega de falar disso. Galera, é o seguinte, vou falar uma outra situação aqui, ó. Santos estuda a contratação de meia do Flamengo. Essa informação eu peguei, tá aqui, ó, no celular. Tá aqui, ó. Coluna do Fla. Santos estuda a contratação de meia do Flamengo. Sem espaço no elenco de Felipe Luiz, Vitor Hugo é o meia que pode ser reforço do Santos. Depois de retomar de empréstimo do futebol turco, Vitor Hugo praticamente não recebeu novas oportunidades no Flamengo. Por isso, o futuro do meia deve ser longe do clube. Nos últimos dias, o Santos se interessou pelo jogador de 21 anos, chegando a avançar nas negociações, mas a situação travou. Ou seja, o Santos não tem grana para pagar. Essa é a questão que eu acabei de falar agora do Internacional. Os caras não têm grana, não têm competência para gerir seu clube e vem aí encher o nosso saco, né? Enfim, o Santos estava perto de anunciar a volta do técnico Sampaoli, que treinou o Vitor Hugo no Flamengo. O treinador chegou a falar com o diretor rubro-negro José Aboto e com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, para cogitar a possibilidade de empréstimo, de acordo com jornalistas Lucas Mussetti. Então, galera, é o seguinte. Botei aqui, ó. No entanto, Sampaoli surpreendeu a diretoria santista e não aceitou a proposta de voltar à Vila Belmiro. Assim sendo, o time paulista acertou a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Excelente técnico, hein? Excelente técnico, Vojvoda. Agora, os gestores do clube vão analisar com o ex-Fortaleza o nome de Vitor Hugo. Vamos ver o que vai dar nessa história aí. O fato é que o Vitor Hugo não tem espaço mais no Flamengo, né? Não tem mais condições de atuar. Tem muita gente boa, muita gente contratada na meia, né? Tem o Arrascaeta voando, tem agora o Saul, tem o De La Cruz voltando. Enfim, tem um monte de jogador na posição ali. O próprio Luiz Araújo, enfim. Não tem espaço para o Vitor Hugo no Flamengo. Se ele for para o Santos, ótimo, mas galera, chega junto, tá? Chega junto, porque o Flamengo não é casa de caridade, não. O Flamengo fez o seu trabalho, sofreu na pele muitos anos e agora que está com um time excelente, uma seleção basicamente, que está ganhando milhões e milhões e milhões e milhões aí todos os dias, não é por isso que a gente tem que ser rebaixado ao nível de vocês, tá certo? Melhora e compete com o Flamengo. E o Santos que venha com grana para acertar essa situação do Vitor Hugo. Galera, deixa eu ajudar aqui na minha iluminação aqui. E vamos que vamos. Terceira notícia agora para finalizar. Essa foi uma anotação que eu fiz à parte. A gente vai falar sobre isso. Dupla de zagueiro do Mengão está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a convocação da seleção brasileira na próxima segunda-feira. A dupla é Léo Ortiz, Léo Pereira. A maior dupla de zagueiros do país, quiçá da América do Sul. Porque todos os dois devem ir para a seleção brasileira. Aliás, o Flamengo vai perder muitos jogadores para as seleções. Tem 4 do Uruguai para ser chamado. Tem um do Equador para ser chamado. O do Chile, que é o Pulgar, está machucado, não vai. Mas, dependendo da situação, na seleção brasileira deve ter mais 2 ou 3. Pode ser que vá o Pedro também, não sei. Ancelotti pode convocar muita gente. Mas a questão é essa, tá? Então, eles estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Essa lista vai sair segunda-feira, a convocação oficial para os jogos da seleção. Além disso, ambos os jogadores estão sendo monitorados por clubes da Europa e de outros continentes também. O Valência, o Sevilha e o Porto sondaram Léo Pereira, que o Felipe Luiz afirma que é o melhor zagueiro do país. Eu não sei se ele deveria falar isso, já que tem o Léo Ortiz também, que é o camisa 10 da zaga. Mas é isso. Felipe Luiz dá essa moral para o Léo Pereira, que é um dos capitães, se não me engano é o terceiro capitão. Primeiro o Arrascaeta, segundo o Bruno Henrique, terceiro o Léo Pereira. Acho que o quarto é o Jorginho. Por enquanto, galera, eu posso te garantir que não existe proposta efetiva por nenhum dos dois. E o Flamengo, na verdade, não quer vender nenhum dos dois jogadores. Ótima notícia.
para mim, excelente notícia que nenhum dos dois seja vendido. O Flamengo tem que manter esse time o máximo possível até o final do ano, para ganhar tudo o que tem para disputar. Brasileirão e Libertadores, já que fomos eliminados da Copa do Brasil. Mas isso veio até pro lado bom, né? Essa eliminação, porque o Flamengo foca na Libertadores, foca no Brasil. Lembrando que o Flamengo joga nessa segunda-feira contra o Vitória, né, acho que 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver isso com mais uma vitória no Maracanã. Beleza, galera? Saudações rubro-negras. Isso aqui é muito Flamengo. Estou fechando aqui a parte que eu falo sobre notícias, né? As pinceladas do Mengão